Oi, pessoal. Bom, todo mundo já sabe aqui que comprar Bitcoin é ótimo, a tecnologia é muito boa, mas eu vou tentar explicar um pouco o momento de mercado, porque essa semana a gente viu aí esse movimento e isso é muito mais importante do que a gente imagina que realmente é. Esse movimento de baixa pode impactar muito o mercado de criptomoedas. A gente vê que impacta diretamente em pessoas entrando no mercado. Ninguém se interessa no Bitcoin até ele voltar a ter um movimento de... E o que aconteceu? Essa briga de hash power do Bitcoin Cash, que foi do Roger Ver com o Craig Wright, eles estão brigando por um fork do Bitcoin Cash. Então o Bitcoin Cash deixou de existir, criou-se o Bitcoin Cash ABC e o Bitcoin Cash SV. E essas duas pessoas estão brigando por hash rate para ver qual desses forks do Bitcoin Cash vai ser a moeda realmente utilizada. E o Roger Ver está migrando a mineração do próprio Bitcoin para o Bitcoin Cash ABC para fazer com que a rede dele ande mais rápido e fique alguns blocos na frente. Isso impacta diretamente na comunidade, porque você está tirando potência do próprio Bitcoin e migrando para uma outra moeda por uma guerra entre duas pessoas. Literalmente, duas pessoas conseguiram derrubar o mercado de cripto. Isso é muito ruim porque isso afasta os investidores tradicionais, os institucionais. O investidor institucional não quer investir em um ativo que pode ser manipulado por uma guerra de duas pessoas. Quem vai ser o rei? Um ou outro. Isso afasta todo mundo desse mercado de cripto e afeta diretamente a comunidade. Esse rompimento para baixo aí que a gente viu no Bitcoin, ele fez com que muitas pessoas migrassem seu capital do Bitcoin, da criptomoeda, para outros mercados, para mercados que estão mais saudáveis, com regulação e tudo mais. Então, apesar do Bitcoin ser uma tecnologia muito boa, que com certeza vai ser muito utilizado no futuro, a gente tem que ver a que momento de mercado estamos hoje e se realmente hoje é o dia para comprar Bitcoin ou que padrões você pode observar para saber se é a melhor hora ou não. E a gente está continuando numa tendência de baixa, né? O que é uma tendência? Uma tendência é quando você forma uma tendência de alta, quando você forma topos e fundos ascendentes, você está tendo uma tendência clara de alta e a partir do momento que você perde o fundo anterior, você encerrou essa tendência de alta e o que você pode esperar é um topo descendente, né? Se você perdeu o fundo, você tem que esperar um topo descendente e a continuação de uma tendência de baixa. Eu estou com o gráfico do Bitcoin aqui, desses dias. Ops, não é esse? Mas parece. É quase isso, né? Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem, claro, desde dezembro, uma tendência de baixa. Ele vem, esse é o gráfico semanal, então cada candle representa uma semana, e desde dezembro ele vem formando topos descendentes. Quando eu vejo pessoas entrando no mercado esse ano, vou entrar, porque agora o mercado vai virar. Aí no mês seguinte, agora o mercado vai virar, vou entrar mais um pouquinho. E o gráfico não mudou absolutamente nada, você continua numa tendência de baixa. O ideal é você esperar ele reverter para você começar a alocar capital. Isso é como se fosse um seguro. Você vai perder alguns pontos de upside, mas você vai ter a garantia de que esse dinheiro não vai se tornar 30%, 40% a menos a partir do momento que você investiu. E o que acontece aí? Quando o mercado tem uma incerteza, ele forma um topo descendente e um fundo ascendente. Ele vai apertando, como se fosse um elástico. Ele vai diminuindo a volatilidade e diminuindo no volume de transações. Ele vai apertando como se fosse um elástico, apertando. Quanto mais ele aperta, maior é o movimento quando esse rompimento acontecer. Por isso que, a partir do momento que perdemos o fundo no gráfico semanal, entrou stop loss de todo mundo, muita gente saiu do mercado. Eu conheço muita gente de hold, os verdadeiros holders, começaram a deixar esse mercado porque esse movimento foi muito extenso. E o que você imagina, o que você espera quanto maior o elástico estica, mais forte é o rompimento dele. Então, como a gente está no gráfico semanal,
dificilmente o Bitcoin vai sair amanhã ou daqui a uma semana e voltar a subir e romper os topos. A tendência é ele continuar formando fundos, ele vai formar um novo topo e um novo fundo. Para essa tendência reverter, ele teria que formar um fundo, um topo ascendente, um topo descendente, um fundo ascendente e depois romper esse topo novamente. Então, como a gente está no gráfico semanal, isso aí duraria pelo menos 2, 3, 4, 5 meses. E possivelmente poderemos ver o Bitcoin chegar a $1.000. É um cenário um pouco bearish, mas a gente tem que entender que os preços funcionam assim. No final dos slides eu tenho um mapa de Wall Street que eles fizeram, que é como se fosse uma cola para você entender os ciclos de mercado e aprender a respeitar os ciclos de mercado. Então, a gente está numa continuação de uma tendência de baixa. O que a gente tem que observar? Pontos importantes, as médias móveis 12 e 26, nos períodos de 1 e 4 horas, são muito importantes para vocês observarem. São as médias móveis que a maioria das pessoas na área de trading estão utilizando. Nos tempos de 1 e 4 horas, você pode desconsiderar o RSI. O RSI é esse indicador aqui embaixo, que ele tem uma escala de 30 mil a 70 mil sendo níveis saudáveis entre eles. Quando ele está acima de 70 mil, ele está super comprado, e quando ele está abaixo de 30 mil, ele está super vendido. Então, normalmente, quando ele está super vendido, é um bom ponto de entrada, porque espera-se que o preço volte a normalizar e ele volte aos padrões normais. Mas como a gente tem um rompimento muito grande para baixo, você pode desconsiderar, porque ele pode ficar bem extremo. Por exemplo, no gráfico de 1 hora, a gente vê que ele bateu 6. A última vez que ele bateu 6 no gráfico de 1 hora foi anterior a 2014. E a última vez que ele bateu 15 no gráfico de 4 horas, desculpa, a última vez que ele bateu 10 no gráfico de 4 horas foi em 15 de janeiro de 2016. Em 15 de janeiro de 2016, as pessoas falavam sobre super oferta de Bitcoin para poucos investidores. Isso que levou a essa queda de 30% em janeiro de 2016. E outro ponto que está derrubando o preço do Bitcoin é o Tether. O Tether é o dólar que você vê nas corretoras internacionais. A maioria das corretoras internacionais, como Binance, Bitrex, Bitfinex, enfim, a maioria usa o dólar Tether. O que é o dólar Tether? O dólar Tether é um token emitido por uma empresa que, teoricamente, eles têm que ter $1 guardado no banco para cada token emitido. Então, é uma criptomoeda com lastro. Só que a empresa emissora desse dólar Tether, ele não está disponibilizando essa conta bancária para as pessoas verificarem que eles têm realmente esse volume de dólar Tether emitido em banco. Isso está dando uma disparidade com o dólar. Então, o dólar Tether, que seria uma stablecoin, não está sendo estável. E o que isso gera? Isso gera diferença de preço. Se você vê na Coinbase, o Bitcoin está 5.500, e se você vê na Bitfinex, o Bitcoin está 5.700. Essa diferença é porque o dólar Tether está valendo menos que o dólar. Então, na verdade, o preço na Bitfinex em dólar Tether, se você converter para Bitcoin, para dólar normal, é o mesmo preço da Coinbase ou de outra que opera em dólar. E eles acabaram de aprovar uma emissão de novos 750 bilhões de dólares em Tether, e as pessoas estão duvidando desse capital entrando na conta bancária deles. Isso é um gráfico do Tether contra o Bitcoin. Quando a gente viu que o Bitcoin rompeu há uns dias atrás, na verdade nada mudou, foi o dólar Tether que despencou, porque as pessoas estão realmente duvidando deles terem esse capital guardado. Então o dólar Tether despencou, passou a valer 15% a menos, ou seja, se você tinha algum dinheiro em uma corretora internacional que opera com dólar Tether, meu capital está lá em dólar, ele não está em dólar, está em Tether, ele está desvalorizando, porque o Tether está desvalorizando perante ao dólar. E isso faz com que o preço do Bitcoin corrija para cima para compensar essa queda do Tether. E muita gente foge para Bitcoin para sair do Tether. Então, se a gente vê um crash na área de Tether, todo mundo vai migrar para Bitcoin, vai sair comprando Bitcoin no mercado para sair do risco do dólar Tether. Atualmente ele está na casa de 0,981. Você pode observar isso no TradingView botando o USDT, USD. A Kraken negocia um par com o outro. Você pode até shortar o USDT
se você acreditar que isso não vai andar muito para frente. E se o dólar Tether normalizar para 1 para 1 novamente, o preço do Bitcoin tende a cair, porque ele vai de acordo com as corretoras que operam diretamente em dólar. Então, se a Coinbase está a $5.500, a Bitfinex está a $5.700 e o dólar Tether volta ao normal, o Bitcoin na Bitfinex vai cair para ficar comparado ao da Coinbase, que é em dólar. Pensando nisso, a Coinbase, junto com a Circle é uma empresa que teve o capital emprestado pelo Goldman Sachs para comprar a Poloniex. Eles criaram uma stablecoin chamada USDC. Essa USDC promete ser a nova stablecoin aí do mercado, que é totalmente auditada. Eles mostram totalmente todas as operações de entrada e saída de capital e promete ser muito mais segura do que o próprio USDT. E lançaram também o TUSD, que é uma outra stablecoin. Então as empresas estão vendo esse buraco no mercado de stablecoin e estão começando a tentar normalizar isso. O que poderia inverter totalmente toda essa tendência do Bitcoin e fazer com que o preço subisse? O ETF. O ETF é uma emissão da SEC, né, como se fosse a CVM do Brasil, e o ETF possibilita as bolsas dos Estados Unidos a negociarem Bitcoin, o que atrairia diretamente os investidores institucionais, que é o que a gente precisa, o grande capital, porque em 2017 todo mundo, o que a gente chama de average Joe and Jay, né, todo João e Maria já ouviu falar de Bitcoin, todo mundo quem era para entrar já entrou, quem não era para entrar vai ficar de fora, então virou mainstream. O que a gente precisa agora é de investidor institucional com grande capital para poder fazer esse mercado andar para frente. E o ETF, aqui tem um gráfico do ETF do ouro. O ETF do ouro foi introduzido em 2003, bem nessa marquinha vermelha, e após essa introdução do ETF do ouro, a gente teve um movimento parabólico. Isso poderia acontecer com o Bitcoin. Hoje o Bitcoin ele tem um gráfico muito parecido com o ouro, claro que em tempos gráficos diferentes, até porque a internet possibilita você de ter um conhecimento muito mais rápido sobre um ativo e é muito mais fácil você comprar um Bitcoin hoje do que uma grama de ouro. E lembrando que o Bitcoin é muito mais limitado do que o ouro em supply, a quantidade de emissão. Se um ETF for introduzido no Bitcoin, a gente pode ver um movimento parabólico e tudo mudar. Só que a SEC ainda não aprovou um ETF dizendo que o Bitcoin é manipulado. E uma forma de você deixar o Bitcoin menos manipulado é você dando mais liquidez, que é liberando um ETF. Se um ETF liberar, você tem investidor institucional, entra muito capital e você precisa de muito mais capital para poder manipular o mercado. Então, o que pode vir primeiro? O ETF versus a manipulação. Em 12 de setembro, Jamie Dimon, que ele é CEO do JP Morgan, diz que o Bitcoin é uma fraude. 12 de setembro, após ele dizer o que aconteceu, o Bitcoin caiu cerca de 30%. Quando o Bitcoin chegou a próximos $3.000, começaram a entrar umas ordens muito grandes de compra no mercado. Começaram a entrar ordens de compra no mercado e foram descobrir que essas ordens vieram diretamente do JP Morgan. Então, uma pessoa derruba o mercado, dizendo que o Bitcoin é uma fraude, ele é CEO de um grande banco dos Estados Unidos, todo mundo se desespera, literalmente derruba o mercado e ele é o maior comprador de Bitcoin no dia. Estima-se que ele comprou 40% de Bitcoin 40% dos Bitcoins negociados nesse dia. E alguns meses depois, ele vem e ele informa que o Bitcoin pode ser o novo ouro. E que ele se arrependeu de dizer que o Bitcoin era uma fraude. Então, esse tipo de manipulação é que a SEC é totalmente contra e nada pode acontecer com essa pessoa porque o Bitcoin ainda não é regulado como um ativo nos Estados Unidos. Então, ele não sofre nenhuma penalidade das bolsas e nenhuma penalidade de absolutamente nada. Ele falou, a mesa de operações dele compraram milhões de Bitcoins, pronto. Sentimento de mercado.
esses ciclos de hype e de queda não são novidades do mercado de cripto. Aqui a gente tem um gráfico comparando o Bitcoin com uma empresa nos Estados Unidos. Essa empresa, ela fabrica latas de alumínio. E a gente vê que exatamente a mesma coisa em tempos gráficos diferentes. O sentimento é o que move o mercado. Não é essas atualizações, é o sentimento a psicologia dos traders é o que move esse mercado. A gente vê que é exatamente igual. Nesse caso, ele teve um rompimento para cima, o que indica que ele tinha acabado uma correção e voltou até essa consolidação saudável. O Bitcoin a gente estava esperando, foi engraçado que na segunda-feira a incerteza era muito grande, a gente tinha 50% de chance de subir, 50% de chance de cair, mas essa briga de hash power entre essas duas pessoas literalmente derrubaram o mercado e mudaram todo o sentimento. E muita gente fala, mas quando está caindo é hora de comprar. Isso aqui é a colinha de Wall Street, é como funcionam os ciclos de mercado. Ele começa desacreditando o mercado, falando que esse movimento de alta não vai acontecer, aí depois passa por esperança, otimismo, ele passa por emoções até chegar em euforia, que é a hora que você fala para sua avó comprar Bitcoin, porque o Bitcoin vai subir muito e vai todo mundo ficar muito rico. E depois acontece o outro movimento de mercado, que ele passa por ansiedade, passa por pânico e até capitulação. As pessoas hoje falam, será que a gente está no momento de capitulação? Porque nesse rompimento para baixo, muita gente deixou de ter suas posições de Bitcoin e migraram para outras áreas. Então estima-se que está em capitulação, mas um padrão da capitulação é ele voltar com uma força muito extrema, o que a gente não viu. Então, na minha opinião, a gente deve estar por aqui, desse movimento do Bitcoin. Claro que a longo prazo é um ótimo investimento, mas se você conseguir observar a tendência, você sabe se agora é o melhor momento para comprar, ou se você pode ter seu capital guardado, esperar um pouquinho, agora sim é o melhor momento para comprar. Mas com certeza a longo prazo a gente vai ver, e esses ciclos se completam, ele acaba aqui, ele inicia lá e acaba aqui, ele vai ter isso de novo, aí vai acabar acima, ele vai estar sempre acima de quando ele começa. Por exemplo, a gente perdeu muito valor, a gente está em $5.000, mas em janeiro de 2017 estávamos em 600. Então, apesar do ciclo estar se completando, a gente está acima do patamar anterior. E é assim que funciona um ciclo de mercado. Eu sou gestor da Juno Capital. A Juno Capital é uma gestora de criptomoedas, a gente opera long e short no Bitcoin. Por isso que a gente tem uma disciplina muito grande de respeitar os ciclos de mercado e entender como eles funcionam. Esse ano a gente está com aproximadamente 60% positivos, operando long e short no Bitcoin, contra 68% de queda no preço do Bitcoin. É muito importante você ter a disciplina de conseguir examinar esses ciclos de mercado, e eu vou chamar o Christian aqui para falar um pouco mais sobre ICOs e o que você pode pesquisar na hora de querer investir em um ICO em uma moeda nova. Eles fazem parte da nossa área de research de ICO. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Christian Gazeta. Eu faço pesquisa sobre ICOs para o fundo Lake Juno. E, bom, é um prazer estar aqui. Eu agradeço ao Diego, agradeço a todos da organização. O meu recado para vocês hoje é o seguinte: a gente tem, além desses ativos super líquidos, super conhecidos, como o Bitcoin, o Bitcoin Cash, o Ethereum, a gente tem todo mês, toda semana, novos... Tá muito alto? Eu estou falando muito perto do microfone. A gente tem toda semana, todo mês, novos projetos saindo de novos criptoativos. A semelhança entre eles é que todos eles prometem ser a solução para os problemas do mundo. Mas se a gente pesquisa um pouquinho melhor sobre esses projetos, a gente pode ter um poder melhor de selecionar esses projetos de acordo com o verdadeiro potencial de longo prazo que eles têm. Não só de valorização, mas de resolução de problemas reais, sejam eles tangíveis ou não. Então, para quem não conhece ICO,
ICO é o lançamento de criptoativos. Essa expressão surgiu para Initial Coin Offerings, porque se chamavam todos os criptoativos de criptomoedas, mas recentemente tem sido mais usado o termo Initial Crypto Offerings, porque a gente está falando de criptoativos que muitas vezes não tem nada a ver com moedas. Então, tendo definido o que são os ICOs, infelizmente eu não trouxe um gráfico para vocês do movimento do mercado, mas aquele gráfico do Bitcoin, com algum delay, com alguns meses de atraso, ele se aplicaria bem ao mercado de ICOs, de rendimento dos ICOs, porque esses projetos, por melhores que sejam, dependem muito do movimento do mercado. Eles ainda não estão dentro da economia real o suficiente para que eles não dependam do movimento do mercado de cripto como um todo. E o mercado de cripto tem um comportamento muito assim dos ativos muito correlacionados, andando muito juntos no longo prazo. Então, esse movimento de correção, de queda, ele por muita gente foi visto assim como um pânico, como o fim daquelas oportunidades, mas a gente vê de uma forma diferente. A gente vê como uma limpeza do mercado, né? O mercado teve novos projetos que vingaram aparentemente só por causa do hype. As pessoas viam que os ICOs estavam dando muito retorno, e as pessoas investiam, às vezes sem nem saber direito o que fazia aquele criptoativo, ou para que ele serviria. Então, muita gente pouco competente, muita gente desonesta, ganhou dinheiro no mercado apenas porque o mercado como um todo ia num fluxo positivo. Então, esse movimento de baixa trouxe uma certa limpeza e uma certa clareza de o que é necessário para um projeto de criptoativo vingar. Então, isso como efeito positivo, além disso, tem um efeito educativo, assim, não que seja bom que alguém perca dinheiro, mas o investidor, quando ele vê esse tipo de hype desaparecer, ele percebe que tem que ficar mais esperto para tomar decisões de investimento. E aí, o meu trabalho é justamente identificar esses pontos, essas características que os bons projetos têm em comum e procurá-las nos projetos que saem todo mês, toda semana. Então, é um exercício de seleção, né? Então, o que a gente analisa? Em primeiro lugar, quando se fala de um projeto qualquer, as pessoas pensam sobre ideia. Só que todo mundo tem ideias, né? Já foi dito isso aqui hoje. A diferença é se a ideia é posta em prática ou não. Mas se a gente pensar sobre a ideia desses projetos, às vezes projetos trazidos apenas pelo hype, eles propõem blockchain para um problema que não necessita, não exige uma solução em blockchain. Além disso, se o seu projeto ele realmente necessita de blockchain, em que mercado ele está? Existem concorrentes grandes? Já existe uma comunidade forte em torno desses competidores? Quais são os diferenciais desse projeto? E a gente passa aí para o segundo ponto, que normalmente é o grande diferencial dos grandes projetos, que é time. A capacidade de um time de levar adiante um projeto não pode ser sempre antecipada, mas na maior parte dos casos sim. Então a gente procura nos times experiência com pequenas e médias empresas, startups, experiência em grandes negócios. Não adianta fazer o negócio chegar a ficar grande, tem que saber mantê-lo lá em cima. Também é muito positivo ter experiência no mundo de blockchain e na criptoeconomia, porque é um mundo que muitas vezes segue suas próprias leis.
E também algumas coisas como o tamanho do time, se tem gente suficiente para cumprir todas aquelas funções, se tem alguma pessoa especializada em cada uma das funções que são relevantes para levar um projeto adiante. E aí também tem uma parte mais métrica, né? Os ICOs, eles normalmente têm um preço, eles buscam um limite de captação, que a gente chama de hard cap, eles vendem uma quantidade de tokens dentro de uma quantidade maior que vai ser gerada. Então essas são as métricas importantes. E essas métricas a gente está falando de captação de recursos, é uma métrica do lançamento de um novo produto. Agora, depois que aquele produto está no mercado, qual vai ser o comportamento econômico dele? Como as pessoas lidam com aquele ativo? Ele tem uma força compradora, por exemplo, é muito usado o que se chama de stake. Você tem que manter uma determinada quantidade de tokens travada num contrato inteligente para ter acesso a produtos, serviços. Isso gera uma força compradora para o token, né? Alguém tem que estar comprando sempre tokens para ter acesso aos produtos daquela plataforma, aos serviços, enfim. Então, a gente procura tokenomics, né? A parte econômica dos tokens, que levem a uma valorização no longo prazo, porque no fundo é isso que os investidores estão buscando em última instância. Bom, agora eu queria falar um pouquinho de perspectivas, dado já o que mais importa para os projetos darem certo. Não importa só que o projeto faça sentido, que o criptoativo tenha uma economia que faça sentido, que leve à valorização, porque a gente também tem que olhar para o mercado, né? A gente viu esses dias projetos com times fantásticos, projetos geniais, terem queda de 95%, 97%. Então a gente tem que olhar para o mercado também. Não adianta só ter time eficiente, tudo bem feito e fazer o lançamento do momento errado, né? No momento em que os investidores estão fugindo dos criptoativos. Mas, agora, depois dessa limpeza do mercado, o que a gente está vendo é as pessoas olhando para além do hype, para além do que é só, um investimento que não sei muito bem o que faz esse ativo, mas ele vai valorizar porque todos os parecidos, todos os criptoativos estão se valorizando. Então, algumas empresas que não só investidores institucionais, também empresas que buscam novas soluções tecnológicas, estão vendo essas tecnologias dos criptoativos de uma forma mais séria. A gente tem aqui várias representantes dessa tendência dos negócios de trazer essas tecnologias para o que há de mais sério, de mais importante. E os investidores agora também mais espertos com lançamentos que apenas prometem valorização fantástica no longo prazo.